Saudações internauta, mais um vídeo para o canal, parte 2 aqui sobre os textos bíblicos antigos ausentes ou incompletos em traduções modernas da Bíblia, né? Obviamente. A parte 2, a parte 1 fizemos em Mateus capítulo 1 ao versículo 10, ao capítulo 10 no caso, e agora a parte 2 que vai de Mateus 11 até o 20, o 21 mais ou menos, tá? E aí, quando se fala textos bíblicos antigos, leia-se King James, por exemplo, a corrigida fiel, a corrigida, esses textos. Textos que chamei de traduções modernas, leia-se a Nova Versão Internacional, a Nova Almeida Atualizada, essas bíblias aí, NVI, por aí vai, tá? E companhia. Depois você pode verificar na sua Bíblia se esses textos que eu vou citar aqui se encontram na sua Bíblia ou não. Diga aí qual é a sua versão, a sua tradução e comente se eles aparecem aí ou não. Beleza? Vamos lá. O objetivo do vídeo não é analisar exegeticamente esses textos dentro do grego, tal, mostrar qual é melhor, não. Apenas mostrar esses textos que estão ausentes ou incompletos nas traduções modernas. Vamos lá, sem mais delongas. Nós temos aqui Mateus capítulo 15, versículo 6, onde a expressão a sua mãe e não honra o seu pai nem a sua mãe. A expressão a sua mãe não aparece nessas traduções modernas. Quando você vê aqui a NAA, que é a Nova Almeida Atualizada, lançada bem recente, acho que 2019, por aí assim, você vê que ela coloca aqui os seus pais. Não precisará mais honrar os seus pais, aqui no Corban, né? Aqui a ideia de seus pais engloba o que está na King James aqui, né, para passar o sentido, sim. No caso da Nova Versão Internacional, coloca só o seu pai, não é obrigado a honrar o seu pai, né? E aqui ela não tem a parte de sua mãe, beleza? Mateus 15:8 nós temos: este povo se aproxima de mim com a sua boca. Então essa expressão, se aproxima de mim com a sua boca, não está presente nas demais versões aqui, traduções, como você pode verificar, tá bom? E então, isso é interessante. Em Mateus 16:3 você tem uma espécie de vocativo aqui, que é o hipócrita. Hipócrita, podeis discernir a face do céu, mas não podeis discernir os sinais dos tempos? Né? É uma pergunta aqui que se encontra uma certa incoerência aqui, levando à ideia da hipocrisia, né? Vocês podem uma coisa, mas estão sem entender outra, como é que é? Está incoerente. Beleza, não aparece nas demais. Próximo aqui, Mateus 16:20, onde não aparece a expressão, a palavra Jesus. Então ele ordenou ao seu discípulo que não contasse a nenhum homem que né? Ele, Jesus, obviamente uma referência a ele, né? Ele aqui é um pronome fazendo referência, um referente aqui, ligando a Jesus, né? E aí o Jesus, ele era Jesus, o Cristo. Então, se você observar na King James, você vai ver três elementos aqui: o ele, o Jesus e o Cristo. Quando você vai para, obviamente, estão falando da mesma pessoa, mas em aspecto diferente. Quando você vai para as demais versões, traduções, você tem apenas não conte a ninguém que ele, que obviamente seria Jesus, é o Cristo. Aí é um pouquinho diferente, assim, o foco da abordagem. Beleza, nós temos aqui Mateus 18:35, onde diz que assim também meu Pai Celeste fará convosco, se de coração não perdoardes cada um as ofensas do seu irmão. Então na King James aparece as ofensas, nas demais não aparece, só apenas que você tem que perdoar de coração ali o seu irmão, tá bom? Mateus 19:9, a expressão comete adultério é a expressão e o que se casar com a repudiada, que é o texto que está em vermelho, e comete adultério, esse texto não aparece nas demais traduções, tá? E aí é bem interessante. Quando você vê Mateus 19:17, nós temos a pergunta feita pelo jovem rico a Jesus a resposta de Jesus. Por que me chamas bom, né? Segunda pessoa aí do singular, né? Tu, por que tu me chamas bom? Quando você vai para os outros textos, não é Jesus que ele está chamando de bom, mas Jesus disse: e por que você me pergunta a respeito do que é bom? Já muda o foco aqui. O que é bom pode ser muita coisa, pode ser Jesus, pode ser a vida eterna que ele realmente perguntou, foi sobre a vida eterna. O que farei para herdar? Nós temos a expressão também Deus, que não aparece nas demais traduções aqui, tá? Aparece assim, olha, bom só existe um, né?
Obviamente, implícito aí, que você está naquele contexto judaico, você ia presumir Deus. Ok, tranquilo. Mas só que não aparece textualmente. Desapareceu do texto em si. E aqui nós temos, e disse-lhes, ide vós também para a vinha, e tudo quanto for justo, vós recebereis. Nessa parábola, você pode observar que Jesus só acertou, só assinou o contrato com uma pessoa, só o primeiro trabalhador. Os demais ele foi só chamando lá sem dizer muita coisa. Mas aqui tem uma informação que ele chama alguém e diz, olha, tudo quanto foi justo. Então já tem uma espécie, já sinalizou o que eles iriam receber, realmente algo bom, né? Algo justo. Mas nas demais não aparece essa ideia aqui. Mateus 20:16, nós temos uma frase toda, né? Nós temos aqui uma oração toda, nós temos aqui até duas orações se a gente fosse dividir aqui. Bom, a gente tem porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos, até uma adversativa possivelmente, né? Aí no português, enfim. Nós temos aqui todo esse texto, ele foi embora das demais traduções aqui. Não aparece de jeito nenhum. Se não estou enganado, esse texto aparece duas vezes no livro de Mateus. Ou de baixo ou de cima. Aparece duas vezes no livro de Mateus em versículos diferentes, obviamente. Em Mateus 20 e versículo 22 ao 23, tem aquele diálogo entre Jesus e a mulher de Zebedeu lá, ou os filhos de Zebedeu, dependendo do sinótico lá. Aí nós temos aqui, podeis beber o cálice que eu hei de beber. É a resposta já de Jesus, né? E ser batizado com o batismo com que eu sou batizado, vocês podem fazer isso? Aí Jesus responde, essa frase toda em vermelha não está nas versões modernas, nas traduções modernas. E aí também a outra afirmação que Jesus vai dizer, olha, vocês podem ser batizados com o batismo que eu sou batizado, né? Aliás, sereis batizado com o batismo que eu sou batizado. Agora sentar à minha direita ou à esquerda. Toda essa frase também do versículo 30, o 23 também não aparece, tá bom? Mateus 21:12, nós temos apenas a palavra que Deus, substantivo Deus, e entrando Jesus no templo de Deus. Esse texto, essa palavra não aparece na versão moderna, tá bom? Como eu já expliquei no canal alguma dessas questões, aqui e ali eu comento sobre essas questões, explicando o porquê de algumas coisas. Em outro momento eu posso explicar, e se você quiser, deixa nos comentários para eu explicar alguma dessas questões aí. Tá bom? Comenta aí deixa nos comentários aí se a sua Bíblia, se a sua tradução tem esses textos ou não, tá? Se você souber alguma explicação para cada um deles, deixa aí também que a gente agradece. Lembrando que, já adiantando, aqui tem problema concernente a textos gregos diferentes. Valeu, fui!